Terceiro vídeo, dando prosseguimento à gratidão. Vamos ver o poder da gratidão, fiéis à palavra, servos do Senhor. O poder da gratidão, falamos muito sobre gratidão. Salmo 103, versos 1 e 5. O poder da gratidão na palavra é uma emoção que envolve um sentimento de dívida emotiva em direção de outra pessoa, frequentemente acompanhado por um desejo de agradecer ou responder igualmente para um favor que fizeram a você. A gratidão tem o poder de alegrar o coração do Pai. 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 18. A vontade de Deus é que em meio a toda circunstância demos graças. As ações de graças talvez seja o tipo de oração mais negligenciado pelos crentes. Possivelmente muitos pensam que elas são ou não são orações poderosas para mudar as circunstâncias da vida ou para tocar o coração de Deus, mas esse é um tremendo equívoco. A gratidão tem o poder de mudar as circunstâncias. Se formos capazes de ver a mão de Deus nas circunstâncias, seremos capazes de ser gratos pela obra que Ele faz em nós. A gratidão tem o poder de trazer contentamento. Você jamais verá uma pessoa contente murmurando ou um descontente agradecendo. Se não há contentamento pelo que Deus tem nos dado, Ele não pode multiplicar. Será incoerente com a natureza de Deus Ele continuar nos dando algo que não desejamos receber ou pelo que não somos gratos. O descontente deprecia a bênção de Deus, mas o contentamento que vem pela gratidão dá ao Senhor a ocasião para nos dar porção ainda maior. A gratidão tem poder de multiplicar os milagres. A gratidão tem o poder de trazer a vida onde existe só morte. Jó, capítulo 11, versos 41 e 43. Na ressurreição de Lázaro, Jesus fez o mesmo que na multiplicação dos pães. Ele apenas agradeceu a Deus e depois chamou Lázaro da morte para a vida. Primeiro Jesus agradeceu, depois chamou ele para fora. Como já citei, eu creio que Ele deu ações de graça para nos ensinar que ações de graça dão sabor a uma vida morta. A gratidão coloca a vida em nossas vidas, porque Deus se interessa tanto pela nossa gratidão, porque ações de graças mudam a nossa atitude diante da vida. Ações de graças produzem contentamento. A vontade de Deus é que tenhamos um coração grato, que produza contentamento. A gratidão tem poder quando ela é expressada de todo o nosso coração. Lucas capítulo 16, verso 11 e 19. A gratidão silenciosa não é útil a ninguém, isso é verdadeiro. É por isso que devemos trabalhar para cultivar um coração de gratidão. Devemos nos esforçar para expressar a gratidão continuamente. Ser grato pelas pequenas coisas e pelas grandes também. E às vezes fazer algo altamente intencional para expressar a gratidão. Enfim, temos que ser grato ao Pai. Assim como podemos ser grato ao Pai, vamos ver o poder também que nos traz a gratidão. O ato de ser grato é uma das armas mais poderosas disponíveis para nós crentes, nascidos de novo. A ação de graça é literalmente uma forma espiritual que carrega em si o poder de mudar a atmosfera, ambiente e circunstância, manifestando o sobrenatural de Deus. A Bíblia nos instrui de sermos gratos em tudo. Em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 18.
Isso não significa que seja da vontade de Deus passarmos por todo tipo de circunstância ruim e problemas na vida, mas significa que, mesmo à face de tudo isso, devemos ser sempre gratos a Ele. A vontade de Deus é que desenvolvemos um coração de gratidão independente do que esteja acontecendo exteriormente convosco ou conosco. É muito fácil ver pessoas insatisfeitas, ingratas, amarguradas, porque algumas coisas não estão saindo conforme elas esperam. Só querem vantagem, prosperidade, só isso. Mas se aprendermos a ser gratos em todas as coisas, inclusive nas pequenas coisas, a gratidão em nosso coração fará com que a graça de Deus se manifeste em nossas vidas e a nosso favor. Paulo aprendeu a ser grato, mesmo quando as coisas não pareciam favoráveis a ele. Digo isso não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, diz Paulo. Tanto sei estar humilhado como também ser honrado, de tudo em todas as circunstâncias. Já tenho experiência tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo isso naquele que me fortalece. Ou tudo posso naquele que me fortalece. Filipenses capítulo 4, verso 11 e 13. Aprender a viver contente não significa que você vai parar de buscar o que é melhor. Não significa que você não vai mais avançar para alvos maiores. Apenas significa que enquanto o melhor e o maior não chegam, você é grato por aquilo que você tem e por aquilo que você não tem. Por aquilo que Deus fez chegar às suas mãos. É a nossa posição de gratidão que a força e a graça de Deus se manifestam. Paulo pôde confiamente dizer: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu creio que de um coração que exalta a gratidão se ativa no reino espiritual a força e a graça de Deus para vencer no tempo da crise. Paulo aprendeu a desenvolver um coração tão grato a ponto de permanecer feliz em toda e qualquer situação, mesmo quando tudo isso parecia contrário. Ele não dependia das coisas naturais ao seu redor para ser feliz, para ser grato. Quando expressamos a gratidão a Deus, inclusive no tempo de adversidade, estamos deixando o egoísmo de lado. Estamos deixando de dar prioridade para o nosso problema, confundindo assim os nossos inimigos. Estamos dando glória àquele que verdadeiramente pode nos conduzir e triunfar. O que me oferece sacrifício de ações de graça, esse me glorificará. Salmos capítulo 50, verso 23. A gratidão ativa a provisão sobrenatural. Vemos Jesus nesse texto bíblico, nessa pregação, abaixo, nas palavras, alimentando mais de 4.000 pessoas, com 7 pãezinhos e alguns peixes, como eu já citei. Tomou os 7 peixes, os 7 pães e os 2 peixes, dando graça, partiu e deu aos discípulos. E esses aos povos, todos comeram e se fartaram, e que sobejou, recolheram 7 cestos cheios. Ora, os que comeram eram 4.000 homens, além de mulheres e crianças. Mateus capítulo 15, verso 36. Note que Jesus não reclamou daquilo que não tinha. Naturalmente falando, ele não tinha suficiente para alimentar 4.000 pessoas reunidas naquele dia. 7 pães e alguns peixes não seriam suficientes para alimentar todo aquele povo, mas ele foi grato pelo que tinha, por aquilo que Deus fez chegar à sua mão. Atenção, servas do Senhor! Atenção, servas do Senhor e filhos! Olha a palavra desse pregador dirigida a você, serva do Senhor. Em Mateus capítulo 14, verso 19, em outro relato de uma situação parecida, a Bíblia diz que Jesus pegou os pães, peixes, ergueu os olhos aos céus e os abençoou. Isso nos diz que Jesus olhou para o alto, para onde sua provisão estava. Ele abençoou o que tinha, e mesmo sendo pouco, tornou mais do que o suficiente por causa de um coração grato.
A provisão sobrenatural e os milagres são gerados quando existe uma atmosfera de gratidão com Deus. Você está pronto ou pronta para mudar o seu ambiente, manifestando a sobrenatural de Deus através de sua gratidão? Nunca é tarde para começar. Fiéis a palavras, comecem. Servas do Senhor e filhos, inicie. Viva e desfrute toda a provisão e manifestação de Deus, ativados pela gratidão do seu coração. A gratidão não basta. Temos que ter fé. Temos que clamar um milagre com fé, demonstrar fé ao Altíssimo através da oração, da gratidão. Marcos capítulo 11, verso 22 e 24. Enquanto Jesus estava com os discípulos, sempre que viu algum necessitado, chamava o mestre ou conduziu a pessoa até o Senhor. Jesus estava dizendo que os discípulos que morreria, ressuscitaria e subiu para os céus, enviando o Espírito Santo para estar com eles. Então surgiu uma dúvida: o que faremos quando precisarmos do Senhor? Foi então que Jesus ensinou sobre a maior de todos os milagres. O que será? A fé. Você tem fé? Você tem fé? Vamos ver com Jesus para exercer a nossa fé. A fé produz confiança. Tende fé em Deus. A fé não tem medo, pois o medo se baseia em dúvida. Mas a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Hebreus capítulo 11, verso 1. Presta atenção, servos do Senhor. Esta é uma certeza incondicional. Não cremos porque vimos ou impomos condições e sim simplesmente confiamos. Até a fé não precisa ter lógica ou explicação. Você nem precisa ver para acreditar. Segundo Coríntios capítulo 5, verso 7. Jesus é o autor e o consumidor da nossa fé. Hebreus capítulo 12, verso 2. Por isso os discípulos lhe pediram: aumenta-nos nossa fé. Lucas capítulo 17, verso 5. Sabemos que podemos acrescentar nossa fé através da palavra de Deus, porque a fé vem por ouvir a pregação do Santo Evangelho. Romanos capítulo 10, verso 17. Diante do impossível, a fé prefere correr o risco a perder a chance de vencer. O maior milagre acontece quando cremos. Quando cremos na fé. A fé declara o milagre. Qualquer que disser, mas crer que se fará aquilo que se diz. Repito, qualquer que disser, mas crer e fará naquilo que se nossa fé. Quando Jesus era procurado por um enfermo, embora fosse notável a sua necessidade, o Senhor sempre perguntava: o que queres que te faça? Marcos capítulo 10, verso 51. Então ouviu o pedido da pessoa e a curava dizendo: a tua fé te salvou, seus pecados são perdoados. Lembre-se. Lucas capítulo 7, verso 50. Deus sabe todas as coisas antes mesmo de falarmos. Salmos capítulo 19, verso 4. Conhece tudo o que precisamos e mesmo assim quer ouvir de nós a expressão das nossas palavras. Ele sabe o que você precisa, mas quer ouvir o teu pedido. Não basta apenas acreditar, se não nos expressarmos o pedido a Ele. Deus está atento aos nossos pedidos para remover os montes diante de nós. Declare sua fé e receba o milagre que deseja. A fé não tem limites, fiéis e servas. Tudo quando pedires em oração, crede que recebestes, e assim será convosco. Deus nos garante que atenderá não apenas algumas coisas, mas tudo o que pedirmos com fé. Quando oramos é porque já acreditamos. A própria oração é fruto da fé.
Se acreditarmos que Deus existe, então conversaremos com Ele. Diante das dificuldades, fiéis, é que a fé se torna mais forte. Cada experiência que enfrentamos é uma oportunidade para exercitar a fé e conhecer o seu poder infinito. Por exemplo, para conhecermos o poder da cura, precisamos passar pela enfermidade e, através da fé, sermos curados. Não há nada difícil para a fé, quanto mais impossível, mais será o tamanho do milagre. A fé é uma fonte inesgotável de possibilidades. O limite da fé é a concretização do que cremos, oramos e perseveramos. Nunca duvide, mas creia, persevere e tenha fé. Não existe ciência capaz de explicar a fé, porque ela é inexplicável. Quando você acredita, nada pode te impedir. Mas para o incrédulo, nenhum argumento é capaz de convencer. Por isso, precisamos alimentar a nossa fé para ter mais confiança em Deus, além de declarar o que acreditamos, até que todos os limites sejam rompidos pelo poder infinito da fé. A fé nunca vai te decepcionar, nunca fiéis à palavra. Deus faz o milagre com o que temos. A fé, a gratidão. Quem multiplica os pães e faz milagres, como eu já citei 2 vezes, é Jesus. Mas Ele deseja que nós façamos a divisão. A palavra medita está no Evangelho de João, capítulo 6, verso 1 e 15. Todos nós temos algo a oferecer a Jesus, ainda que esse algo seja os nossos defeitos, os nossos pecados. Jesus fez um milagre com aquilo que nós temos e não aquilo com que nós achamos que temos. Ele não realiza os milagres para se aparecer ou para mostrar autoridade. Ele nos atende e realiza milagres na nossa vida porque Ele nos ama e tem misericórdia de mim, de você, de nós. Um dos milagres realizados por Jesus é narrado com todos os evangelistas. É o milagre do partilha do pão. Sempre tem uma maneira diferente de ver os milagres de Jesus. Ele prestou atenção em um detalhe, João, que muitos evangelistas não perceberam. Ele diz no evangelho que os pães estavam na mão de um garoto, segundo João. Jesus enviou seus discípulos para curar aqueles que estavam oprimidos, e para a surpresa dele, as pessoas eram realmente curadas. Eles se alegravam no final de cada pregação. Queremos agradecer aqui, em nome da serva do Senhor, toda a cura realizada pelo Senhor. O mestre resolve partir com o discípulo para o outro lado do lago para descansarem, mas o povo vai atrás dele. Quando chegaram no outro lado, o lago, havia muitas pessoas esperando por Jesus. Elas estavam cansadas e abatidas. Jesus pregava diante da grande multidão. Anoiteceu e os discípulos estavam nervosos porque não tinham alimento a oferecer. Aonde vai acontecer a multiplicação dos peixes e do pão? Deus fez aquele milagre que já citemos. Ele apenas precisa daquilo que nós temos a oferecer a Ele. Você pode se perguntar: vou oferecer os meus pecados a Deus? Ele ficará tão feliz por receber os nossos pecados? O milagre depende de Jesus, de que, aceitando a nossa realidade, vai transformá-la. No meio da multidão existiam pessoas que teve coragem de oferecer o que tinha. O garoto foi o único que levou seu lencinho, 5 pães e 2 peixes. Ele mesmo fez questão de entregar a Jesus. Viram, fiéis à palavra? Foi um garoto. O milagre depende que Jesus faça por você. Toda vez que você implorar por oração a multiplicação dos pães, Ele deseja que nós façamos a divisão. Os milagres acontecem
quando temos fé. Façamos como esse garoto, coloquemos o que está no nosso coração nas mãos de Jesus, pois Ele é a verdade, a luz da vida. É tempo de milagre. Tempo de milagre. 1 Reis, capítulo 18, versos 41 e 45. Que milagre você gostaria de ser realizado em sua vida? Fiéis à palavra, servos do Senhor e filhos. O milagre é uma intervenção sobrenatural de Deus na história de alguém, trazendo bênçãos. A Bíblia está cheia de relatos de milagres, cura, aparições, libertações, o sol parando, o mar abrindo, machado flutuando, etc. O texto de 1 Reis, capítulo 18, versos 41 e 46, nos apresenta um desses milagres. Após 3 anos e meio de seca, Elias ora e chove. Muitas vezes nós precisamos de uma intervenção sobrenatural de Deus em nossas vidas. Precisamos de um milagre, nem que seja para tornar a verdade clara, como a experiência de Paulo em Atos 9. Com certeza todos nós queremos receber milagres em nossas vidas. Mas para que isso aconteça é preciso dar alguns passos. Nessa noite, nas noites ou nessa pregação, vou relatar junto a vocês 3 passos necessários para alcançar o milagre. Vocês já ouviram pregações sobre essas palavras, fiéis e servos do Senhor? Vou ensinar a vocês 3 passos para se alcançar o milagre que você deseja em sua vida. Primeiro, é preciso acreditar. Hebreus capítulo 11, verso 6, fala que temos que crer em Deus. É galardoador daqueles que o buscam. Elias ouviu o som abundante de chuva, sem ter nuvem no céu. O que Elias ouviu foi o eco da palavra de Deus em seu coração. Ele ainda não via nada, mas pela sua fé já ouvia o som da chuva. Precisamos crer para começar a ouvir o som da promessa de Deus. O som do milagre chegando, pergunta com sua palavra: por que hoje na igreja não vemos tantos milagres como nos tempos de Jesus e dos apóstolos? A pergunta. Segundo passo, é preciso buscar Deus. Lembre-se que o primeiro é acreditar. O segundo é buscar.